Oi, sou o professor Josimar Silva e nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de combinatória. Tá? Hoje a gente vai abordar um método, tá, diferente dos outros que nós já vimos até agora. Até então, nós vimos alguns métodos de contagem, ou seja, aqueles métodos que permitem que a gente descubra de quantas maneiras uma determinada experiência pode ocorrer. Essa ferramenta é um pouco diferente das outras, tá? Ela não se presta a esse fim, a descobrir de quantas maneiras uma coisa pode acontecer, mas sim vai nos ajudar a descobrir se uma coisa pode acontecer ou não, tá? Se um conjunto tem ou não determinada propriedade, tudo bem? Então, esse método é o princípio da casa dos pombos, PCP, também conhecido como princípio das gavetas de Dirichlet. A exemplo do que a gente vem fazendo nas aulas anteriores, tá? Todo assunto novo ele é apresentado por meio de um problema. Eu coloco um problema motivador, um problema gancho, e a partir dele a gente desenrola toda a parte teórica. Tá? Nessa aula a gente vai fazer isso também, tudo bem? Por meio desse problema aqui, um problema da PUC do Rio de Janeiro. Vou ler o enunciado. Qual é o menor número de pessoas num grupo para garantir que, pelo menos, 4 pessoas nasceram no mesmo mês? Eu sugiro que você releia esse enunciado, pense um pouco, reflita, tá? Pode dar uma pausa no vídeo e tentar resolver. Em seguida, a gente volta com a solução. Deixa eu fazer um comentário a respeito desse enunciado aqui, tá? Antes que eu me esqueça. Ele diz o seguinte, nasceram no mesmo mês. Significa o seguinte, se alguém nasceu em outubro de 78 e uma outra pessoa nasceu em outubro de 82, por exemplo, essas duas pessoas nasceram no mesmo mês, tá? Não precisa ser necessariamente no mesmo ano, tudo bem? Eu prefiro até substituir esse nasceram por aniversariam, para afastar essa possibilidade de interpretação diferente, tá? Então, nesse momento, você pode dar uma pausa e tentar resolver esse problema. Vamos à solução? Toda vez que eu proponho esse problema numa turma, eu escuto algum comentário do tipo, professor, não sei nem por onde começar. Professor, isso é matemática mesmo? Professor, o que eu vou usar aqui para fazer isso? Alguma coisa desse tipo eu escuto, tá? Então, vamos ver aqui. Eu quero pelo menos 4 pessoas aniversariando no mesmo mês. Qual é o menor número de pessoas que esse grupo deve ter, tá? Eu vou fazer o seguinte, antes de chegar em 4 pessoas, eu vou resolver numa versão mais simples para a gente perceber o que está acontecendo aí, o que está por trás disso. Eu vou trocar esse 4 pessoas por 2 pessoas, tá? Vamos imaginar que o problema tenha pedido o número mínimo de pessoas que deve ter no grupo para que eu possa garantir que pelo menos 2 pessoas façam aniversário no mesmo mês. Eu vou distribuir algumas pessoas e vou ver o que acontece. Uma pessoa fazendo aniversário em janeiro, outra em fevereiro, outra em março, em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vou parar aqui, são 10 pessoas, tá? Distribuir essas 10 pessoas, cada uma em um mês. Repare que eu não consegui satisfazer o que o enunciado pede. Meu novo enunciado pede 2 pessoas, pelo menos, em cada mês, tá? É verdade que eu poderia ter essas 10 pessoas todas no mês de janeiro, por exemplo. E aí o enunciado iria ser satisfeito, tá? Eu poderia ter 5 pessoas em janeiro, poderia ter 5 pessoas em fevereiro. Tudo bem? E aí iria satisfazer. Mas eu não posso garantir que isso vai acontecer. Veja só, essa distribuição é uma distribuição possível e com 10 pessoas eu não consigo garantir de que eu tenho pelo menos 2 pessoas aniversariando em cada mês. Mas e com 11 pessoas, eu consigo? Será que eu consigo? Também não, olha só, essa é uma configuração possível, tá? Com 12 pessoas eu consigo garantir? Também não. Mas com 13, será que eu consigo garantir que pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês? Sim. É impossível que as 13 pessoas aniversariem em meses diferentes, uma vez que eu disponho apenas de 12 meses. Eu não posso dar um mês para cada uma das 13 pessoas. Então, uma 13ª pessoa chegando aqui, obrigatoriamente irá ocupar um mês já ocupado anteriormente. Por exemplo, janeiro, pronto, tá? Com 13 pessoas, eu posso garantir que pelo menos 2 pessoas fazem aniversário no mesmo mês. Como é que eu encontrei esse 13, hein? Vamos ver como eu encontrei esse 13 para a versão pelo menos 2 pessoas? Eu encontrei esse 13 fazendo o seguinte, 12 vezes pelo menos 2 pessoas. 2 menos 1, 1. Então, eu fiz uma fileira de 12 e depois somei 1. Tudo bem? Agora, vamos ver o que acontece na versão
para 3 pessoas. Vamos lá. Para 3 pessoas, o que vai acontecer nessa situação, nessa nova situação? Vamos continuar distribuindo pessoas. Uma pessoa em fevereiro, um em março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Olha só, tem 24 pessoas e com essas 24 pessoas eu não posso garantir que eu tenha pelo menos 2 pessoas, 3 pessoas, aliás, fazendo aniversário no mesmo mês. Não posso garantir. Essa é uma configuração possível, embora improvável, mas possível. Eu posso levar o azar de ter 2 pessoas em cada mês. E com isso eu tenho 24 pessoas e uma situação em que não há 3 aniversariando no mesmo mês. Mas se eu tiver 25 pessoas, obrigatoriamente essa 25ª pessoa vai ocupar um mês já ocupado por 2 outras, totalizando 3 pessoas. O que eu fiz para encontrar isso? 12 vezes 3 menos 1, mais 1. 2 vezes 12, 24. Preenchi 2 fileiras. Mais 1 eu desequilibro a coisa e aí eu consigo a 3ª pessoa em um desses meses aí. O princípio da casa dos pombos consiste no seguinte, em imaginar que os meses são casas e que as pessoas são pombos. Tá? Então eu tenho que distribuir pombos em casas. Tá? Então dessa forma aqui eu tenho 3 pombos em uma casa. Tudo bem? Então esse é o princípio da casa dos pombos. É um princípio bastante, parece ser ingênuo, parece ser bobo, né? Até infantil, mas é uma ferramenta extremamente poderosa para se resolver problemas bem difíceis. Tá? É muito poderosa essa ferramenta. Tudo bem? Então eu cheguei à solução para o caso, para a versão 3. Qual seria a solução para a versão 4? Qual seria? Para a versão 4, eu vou simplesmente completar aqui, ó. Eu vou fazer 3 fileiras de 12, né? 36 pessoas, é possível que 36 pessoas, um grupo de 36 pessoas, é possível que eu tenha um grupo de 36 pessoas sem que haja 4 aniversariando no mesmo mês, tá? Então tá aqui. Agora, obrigatoriamente, com a chegada de mais uma pessoa, eu tenho o que eu queria, tá? Existe um mês, pelo menos um mês, em que tenha 4 pessoas aniversariando nele, tudo bem? O que eu fiz para encontrar essa quantidade? 12 menos 4 menos 1, vezes 4 menos 1, mais 1. Isso vai dar 3 vezes 12, 36, mais 1, 37. Essa é a resposta para o nosso problema. 37 é a resposta, tudo bem? Então o problema está resolvido. O problema do princípio da casa dos pombos, ou princípio das gavetas. Eu posso pensar também em gavetas para cada mês sendo uma gaveta e as pessoas como sendo objetos. Então eu tenho que colocar objetos dentro das gavetas, tá? Ou meses como casas e pessoas como pombos, tudo bem? Então está resolvido. Vamos ao enunciado desse princípio. Princípio da casa dos pombos, PCP. Se distribuirmos n mais 1 pombos em n casas, então alguma das casas conterá pelo menos 2 pombos. Essa é a versão mais simples para esse enunciado, tá? É uma versão muito comum, muito frequente de se encontrar em livros, em literatura, tudo bem? Existem outras versões, vou apresentar uma outra versão mais forte, tá? Mais rebuscada. Só para ilustrar aqui o que foi colocado, se eu tenho aqui n casas e eu tenho n mais 1 pombos, é óbvio que eu colocando um pombo em cada casa, vai sobrar um pombo. E esse pombo vai ter que ocupar uma casa já ocupada anteriormente, que foi o que aconteceu no problema que a gente acabou de resolver. Tudo bem? Então está aqui só para ilustrar. É um enunciado bastante simples mesmo. Tudo bom? Vamos ver um enunciado mais robusto para esse princípio e vamos ver uma justificativa para isso também. Agora, se distribuirmos nk mais 1 pombos em n casas, então alguma das casas conterá pelo menos k mais 1 pombos. A demonstração é análoga ao que a gente fez, tá? Eu só generalizei aqui. Se eu tenho aqui n casas e eu coloco em cada casa no máximo k pombos, é evidente que ao todo eu vou ter nk pombos. Tá? E de modo que, no máximo, nk pombos no máximo. Isso vai contrariar a nossa hipótese inicial, que é a de que nós temos nk mais 1 pombos, e não apenas nk pombos. Tá? Então está demonstrado aí, a gente chegou a um absurdo, então está demonstrado aí
esse resultado. Muito importante, essa ferramenta muito poderosa, tá? Tudo bem? Só fazendo um comentário aqui, ó, a mais, é que no caso aqui do problema que a gente acabou de resolver, os meses são N, tá? 12, N é 12, e nesse caso aqui, o 4, nós resolvemos o problema para pelo menos 4 pessoas, esse 4 é o K mais 1, tá? Do nosso enunciado. Com isso eu encontro N, K mais 1, tudo bem? Isso aqui, ok? Com isso a gente encerra a nossa aula.